final, né, eu sempre trago a gente para uma discussão aqui mais ampla, mais aberta. Desculpem, mas a gente está acabando agora o ano letivo na educação básica. Na educação técnica e superior ainda vai prorrogar mais um pouquinho. Queria mandar um beijo para a galera lá da faculdade, da minha faculdade da Estácio. Queria mandar um beijo também para meus alunos. Mas eu estou aqui com um cara que tem muita coisa para falar hoje, o Basile, e é advogado, né, do jovem. A gente vai aqui falar ao longo desse caso, desse racismo deles de cada dia. Eu até vi outras partes aí, uma galera colocando no Rio de Janeiro, racismo nosso de cada dia. Não, racismo deles de cada dia. Infelizmente é dessa forma, e a gente tem aí pessoas como é o caso do Basile, que vai explicar um pouquinho melhor, de maneira muito mais didática, muito mais pedagógica, o caso de racismo envolvendo aqui um jovem negro em um supermercado da rede, e ao longo do tempo vocês vão discutir. Primeiramente, Basile, obrigado por ter aceitado essa entrevista. Acho que é interessante a gente falar, fortalecer muito mais os espaços democráticos e progressistas, e fique à vontade, meu querido. Olá, Elton, tudo bem? Queria agradecer o espaço aqui. Eu já estava devendo um encontro com você, queria há muito tempo já ter marcado esse encontro com você. É um prazer vir aqui bater esse papo, estabelecer esse diálogo. Pena que é por um tema triste, né? O racismo é um tema muito triste da nossa sociedade. A gente vive uma sociedade racista e que vários problemas surgem a partir disso. E aqui eu venho falar como advogado, né, da pessoa que sofreu um racismo semana passada, que sofreu uma violência muito grande, né, no supermercado aqui de Maceió. Acho que posso contar agora o caso aqui, como foi, resumidamente, né? Esse rapaz de 19 anos, ele foi a um supermercado aqui de Maceió, G. Barbosa, ali da Feirinha do Tabuleiro, e ele foi comprar um celular, né? Então ele foi lá no G. Barbosa, aí depois ele foi numa outra loja da Carajás, preferiu comprar no G. Barbosa, achou o celular melhor, mais barato, não sei, e voltou para o G. Barbosa. Quando ele chegou, ele tocou no celular, um segurança já chegou dizendo, polícia, polícia e tal. Ele levantou os braços, ele disse, não, abaixa os braços para não fazer enxame. Ele abaixou os braços e ele foi arrastado até uma salinha. E lá nessa salinha, quando ele entrou nessa salinha, já deram um tapa nas costas dele, dizendo, cadê o celular e tal? Ele, que celular? Eu não peguei celular nenhum. Ele disse, não, o celular que você roubou dias atrás. Ele disse, não, mas eu não vim aqui dias atrás. Não, mas você roubou, foi você, foi você, foi você. E aí começaram a sessão de espancamento nele, para que ele confessasse um furto que ele não cometeu, dizendo que ele havia roubado 2 celulares dias antes. E ele dizendo, não roubei, eu não furtei nada. Eles utilizaram a palavra roubo, né, mas seria um crime de furto. Ele disse, não roubei nada, não roubei nada. E aí eles colocaram 2 sacos azuis na cabeça dele para sufocá-lo. E aí batiam nele com um saco na cabeça. Depois pegaram o pescoço dele, colocaram entre as pernas e apertaram com o saco na cabeça e disseram, olha, quando você estiver disposto a confessar, você bata no chão. E aí ele não aguentava mais, batia no chão e dizia, não, mas não fui eu, por favor, metido daqui, eu não fiz nada. Eles continuaram a sessão de espancamento. Esse espancamento durou das 10h30 da manhã até quase as 2h da tarde. Né? Então, foi uma sessão longa de sofrimento físico, psicológico, onde ele era acusado ao tempo todo de ter roubado esses celulares em dias anteriores. Ele, não fui eu. Aí mostraram uma filmagem. Em nenhum momento chamaram ele de nenhuma coisa pejorativa do ponto de vista racial, né? Não houve uma injúria racial, digamos assim, mas é óbvio que o componente racial está presente, né? Até hoje nós fomos à Secretaria de Direitos Humanos do Estado, fomos muito bem recebidos lá pela secretária Maria e pelo superintendente, né, de Direitos Humanos. E aí ele perguntou, mas o que tinha em comum com você, com esse jovem que mostraram na filmagem? Ele disse, não, era um jovem negro, né, que tinha uma camisa parecida com a minha, né? Então, o único ponto em comum entre os dois é que os dois tinham uma camiseta que os jovens usam, uma camiseta meio prata, né? E os dois eram negros, né? Então, o componente racial está presente como elemento fundamental dessa identificação, porque nas filmagens, que a gente não teve acesso ainda, mas que o meu cliente, no caso, a pessoa que eu estou defendendo, ela teve acesso na hora que estava sendo violentada, né? Mostraram o vídeo a ele e disse, não sou eu nesse vídeo. E aí era um jovem que usava um chapéu de palha, e não dava para ver o rosto dele, né?
Então, eles, com base num vídeo onde você não consegue ver o rosto, conseguiram mesmo assim identificar ele como sendo o autor de um furto, né? É um rapaz jovem, até inocente, até muito Ingênuo, né? não tem nem a malícia da vinda aí. Você conversando com ele, aquele jovem que vai comer, eu trouxe ele para almoçar aqui em casa, ele separando a cebola do arroz, sabe? Aquele jovem que ainda tem 19 anos, mas ainda falta crescer para virar Eu fico, eu fico, o trabalhador formado, né? eu fico encantado, Basílio. E assim, você é um dos caras, eu falo isso com o maior carinho, dizer, é um dos caras que me motivou a ingressar no direito, né, a sair da educação. A gente nadou junto quando era moleque na Fênix, e eu tinha muita vontade de militar em outras áreas, e eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz. É um sentimento antagônico. Você acabou de dizer uma coisa que é interessante, você levou o cara para comer na sua casa, cara. Eu sou casado com uma bióloga, ela é loira, ela tem os olhos verdes. Meu sogro, todo mundo conhece, é o jornalista Bartolomeu Dresch, um homem de nome alemão com os olhos azuis. Meu cunhado tem os olhos azuis e quando tem churrasco na casa do meu sogro, eu sou tratado e sempre fui tratado como um par, como uma pessoa igual. Meu sogro sempre fez questão de deixar isso bem claro. Quando eu vejo alguém sendo tratado pela cor da pele de maneira diferente, eu falo isso muito com meus alunos. Quando eu vejo alguém sendo tratado pela cor da pele ou pela orientação sexual ou pela escolha que faz em relação a qualquer tipo de gosto ou gesto, a gente vê a importância hoje do direito como uma representação das populações, né? Não estou aqui dizendo que o Basílio, com isso, ele é um super-herói moderno, não, para a gente não virar também a questão dos memes. Estou querendo dizer a você que está acompanhando hoje aí, que precisa entender melhor essa lógica, que aconteceu comigo já. Né? Eu ganhei de presente, para quem está acompanhando, eu ganhei de presente um cruzeiro do meu sogro, quando a gente se casou, quando eu casei com minha esposa. A gente ouvia as piadas tipo, pô, mas ele é negro. Pô, mas ele é negro, tá fazendo o quê? Né? Eu sempre ocupei lugares muito legais assim por conta do meu pai, por ser funcionário da União, sempre tive educação muito boa, mas quando eu optei pela educação, eu sempre ouvi aquelas coisas. Ah, mas você não atende o perfil. Acho engraçado que não atendeu o perfil. Eu tô de boné aqui porque meu cabelo tá grande, então eu já usei dread, eu uso uma barba maior, eu sou tatuado, tenho alargador, eu tenho tatuagens, tenho que provar 3 vezes mais do que eu sou na sala de aula e tenho que provar na faculdade também 3 vezes mais como estudante, porque a gente vê que, querendo ou não, o dress code, né, como se vestir, como se portar, acaba levando agora as pessoas para a cadeia. Eu não queria só perguntar ao advogado Basílio, nem ao militante político que eu admiro, Basílio, eu queria perguntar agora para o pai Basílio, né? Como é que ele está educando os filhos dele hoje, para você que é pai, para você que é mãe que está vendo aí agora, com esse racismo? Veja o caso do Carrefour. Eu tirei do meu show de stand-up comedy, galera, eu tirei as piadas do Carrefour, porque não é a rede que representa hoje. São as pessoas que fazem parte da rede, apesar de que as ações do Carrefour, Basílio, elas cresceram drasticamente depois do espancamento. As pessoas querem botar dinheiro onde tem gente espancando, as pessoas querem botar dinheiro onde tem gente sendo racista, gente sendo homofóbico. E como é que você vê isso hoje como pai, não somente como um homem do direito, como militante político? Bem, como pai, assim, eu acho que é uma relação que mistura muitos sentimentos, né? Assim, eu como homem branco, pai de crianças brancas, eu acho que assim a gente tem uma responsabilidade grande, né? Ensinar o antirracismo, né? Não só ensinar eles não serem racistas, né? Mas meus filhos são jovens, né? Um tem 1 ano de idade, né? A outro tem 5 anos, o mais velho, né? E ele, assim, de certa forma, o mais velho, ele já começa a compreender, né? Esses elementos de raça, como eles vão simbolizando poderes, né? E a gente conversa muito, 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 mas é um processo que eu acho que não é fácil, assim. A gente sempre confronta, claro, de maneira leve e educativa, né? Sem transformar isso sempre num problema de debates longos, porque acho que a criança de 5 anos precisa ter uma coisa mais objetiva, né? Mas ele já reproduz, às vezes, isso aqui é coisa de menino, isso é coisa de menina. Ele já falou algumas coisas também relacionadas à cor da pele. Então, as crianças elas vão absorvendo, sei lá de onde, de desenhos, de filmes, que a gente não sabe nem de onde vem, né? Alguns elementos de raça, de sexo, de gênero. São temas que eu acho que assim, o segredo é você conversar bastante, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse caso que eu estou atuando é justamente
a reação do pai, né? Assim, quem tem me acompanhado até no começo e o tempo todo, na verdade, é o pai da vítima, né? E o pai da vítima, a gente vai para os lugares, a vítima está sofrendo e tal, mas o pai está chorando pelos cantos, está sofrendo pela dor do filho, né? Porque não é algo fácil, né? Você vê seu filho que você cria com tanto carinho, né? Chegar uma pessoa e espancar ela por motivo nenhum, né? Então, eu acho que, assim, ninguém está preparado para isso, né? Para ver um filho ser assassinado no supermercado, para ver o filho apanhando na rua porque é homossexual, enfim. São violências, né, que a gente não está preparado para sofrer. Eu acho que até muita gente que tem preconceito fala muito sobre isso, assim, não quero ver meu filho sofrer, né, com relação à sexualidade, né? Assim, mas às vezes o apoio que você dá dentro de casa é que vai fortalecer seu filho para enfrentar uma situação como essa, né, de aceitação e de diálogo. Eu procuro sempre conversar com meus filhos, né, conversar todos os dias. Quem é pai, assim, mãe, sabe que o fundamental é ter paciência com as crianças, né? Porque criança vai errar todos os dias, vai fazer alguma coisa errada, né? Você todo dia precisa dizer, não é assim, não é assim, não é Como assim. professor que o diga. Vi uma pergunta aqui agora. Eu vou fazer só 3 perguntas que o pessoal mandou. Uma delas foi do Otávio Neto, que disse o seguinte: e esse aumento agora, de maneira comprovada pelos observatórios internacionais, ele é fruto também da ascensão da extrema-direita no Brasil? Ele pediu para a gente perguntar exatamente dessa forma. Então, Otávio, está aí a pergunta. Se esse aumento da violência observado, constatado pelos observatórios internacionais, ele é realmente a ascensão dessa extrema-direita, desse recrudescimento da direita aí, como a gente vem vendo? Veja, Elton, eu tenho muita responsabilidade, assim, como a gente estuda e tenta fazer ciência, né, produzir conhecimento, eu tenho responsabilidade para afirmar as coisas, né? Assim, eu não posso afirmar com certeza que isso tem a ver. Eu tenho a impressão que sim, né? Porque assim, num país como o nosso, que já é racista, o racismo não começou agora no governo Bolsonaro, né? Isso. É evidente isso, óbvio. Assim, a gente vem sofrendo com problemas relacionados a isso há pelo menos 500 anos, né? Mas assim, eu também acho que é óbvio, né, que um presidente que relativiza a violência, que admira estupradores e ditadores e sanguinários, né, e as próprias declarações que ele deu ao longo da vida, e assim, nesse caso, né, não tanto só em relação ao racismo, mas a própria violência policial que reflete, né, muito mais em pessoas pretas, né? Então esse discurso de que tem que matar o bandido e que pegou furtando tem que dar uma pisa, quem vai levar a pisa é o jovem negro, né? Então, assim, acaba que uma coisa vai se misturando com a outra, o discurso racista com o discurso de violência policial, de violência contra pessoas que, em tese, cometeram crimes, e aí você tem casos de pessoas que cometem crimes e nem por isso deveriam apanhar, e pessoas que nem cometeram crimes e que só porque são pretas estão passando no lugar errado e vão apanhar também. Então, em todos os casos, a violência ela é inadequada, né? Por isso que o direito, assim, por mais críticas que você possa fazer à existência do direito, que o direito é opressor e tudo mais, beleza, mas também não podemos esquecer que o direito oferece um direito, como nós temos hoje, né, um estado de garantias mínimo, né, que ninguém pode ser espancado, que ninguém pode ser torturado, que ninguém pode ser enforcado vivo. Então, são garantias mínimas para que a gente possa punir as pessoas, mas dentro de um certo padrão, de uma certa civilidade possível, né? Sem falar que as nossas prisões já são absurdas, mas fora isso você já tem vão além disso, né? A prisão é pouco, tem que matar, tem que... E eu acho que isso é um tipo de visão de sociedade que eu não gostaria para mim, nem para os meus filhos, nem para ninguém. Eu acho que a gente está caminhando para o lugar errado, né? Acho que a gente tem que voltar um pouco e melhorar esse sistema que a gente tem no outro sentido, né? E não para isso que a gente está caminhando agora. Inclusive porque eu dou aula de geografia, minha ciência base é geografia, e eu vejo muito isso. Eu precisei usar o direito, inclusive, na geografia, porque foi interessante. Eu estava falando sobre a questão dos governos, né, autoritários e do neo-autoritarismo presente agora com a eleição do Trump e com a derrota dele para o Biden, fazendo um paralelo para falar de América do Norte, NAFTA e acordos econômicos. E aí o menino, no meio de uma aula do Zoom, ele joga uma bandeira dos confederados. Aí, assim, eu tive que manter a pose, tive que manter a classe, depois chamar ele à parte e fiz, olha, aqui
A apologia à bandeira dos confederados aqui no Brasil, ela é correlata, ela corresponde a você ostentar uma bandeira nazista. Aí eu digo, ó, tá aqui a tipificação penal, tá aqui a origem. Quando você apresenta uma bandeira dos confederados, professor, mas isso aí é uma bandeira da direita americana. Eu disse, não. O símbolo da direita americana, representado desde a década de 60, são os conservadores republicanos. Isso que você está colocando aí, cara, foi a ascensão do movimento da Ku Klux Klan lá em 1885, foi o massacre de 1918 em Nova York, foi o massacre de 42 no Oregon. Até eu mostrar para o cara o que estava acontecendo, ele estava irredutível e foi como você acabou de dizer. Ele viu num fórum de jogo que aquela bandeira significava a bandeira da extrema-direita ou dos conservadores americanos e queria que a bandeira se estendesse para todo mundo. Como da mesma forma também que eu vejo, Basílio, não sei se você vê assim, mas a pormenorização do Vidas Negras Importa. Vai ser organizado um ato agora no dia 1º de dezembro, eu queria deixar isso muito público aqui para quem quiser acompanhar. Mas dia 1º de dezembro tem um ato, vai acontecer lá na pracinha, próximo à Bomba do Gonzaga, Praça da Caixa d'Água, próximo ao Colégio Dinâmico, naquela região do Tabuleiro. E pelo que eu estou vendo, eles irão até o G. Barbosa, em passeata, realmente para protestar, porque do jeito que está não dá para ficar. Mas o que eu queria colocar aqui, e mais uma vez uma das perguntas da Vânia Teles e já linkando para isso, se existe hoje espaço para o diálogo, ou se o direito virou muito mais hoje somente a necessidade das garantias individuais, foi o que ela colocou. Se existe hoje espaço para o diálogo, ou se vocês, advogados, já estão agindo hoje, querendo ou não, para garantir que ninguém mais seja preso, enforcado, torturado, estuprado, morto. Porque eu vou concordar um pouco com a pergunta da Vânia, porque é mais ou menos assim. Parece que as pessoas agora só estão acessando os advogados porque todos os direitos, todas as garantias já foram extrapoladas. Então, eu fico remetendo muito ao que meu pai falava nos anos 70, quando ele foi concursado de serviço público, e que o meu sogro falava também nos anos 60 e 70, quando ele escrevia ainda para alguns jornais aqui em Alagoas. Essa é uma pergunta complexa, Elton. Assim, eu não vivi a época da ditadura, eu nasci em 85, então eu já nasci, você é da minha idade, né, praticamente. A gente já nasceu no período de reabertura, digamos assim, democrática, né? Mas eu ouço relatos, por exemplo, que aqui em Alagoas, né, durante a ditadura, as pessoas entravam com habeas corpus e o secretário de segurança, na época, um coronel famoso, né, ele rasgava o habeas corpus e dizia que o juiz vai mandar aqui em nada. Então, havia, de certa forma, na ditadura, mais força ainda, digamos assim, desses que operam pela violência, né? Havia uma impunidade total, aqueles que queriam fuzilar, matar. Eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas descendentes desse coronel famoso aqui em Alagoas, de que, por exemplo, eles eles fuzilaram uma casa cheia de bandidos, né, entre aspas, que eram de organizações criminosas, aí pegava a gente do presídio, levava para essa casa, fuzilava mais gente. Eles diziam, eles fugiram da cadeia e estavam aqui junto com esses outros bandidos, todo mundo era bandido, a gente fuzilou todo mundo. Então havia uma rede de extermínio aqui em Alagoas, no Brasil inteiro. Muita gente morreu, além desses que são contabilizados pela morte da ditadura, né? E eu acho que assim, a gente está vivendo um período muito difícil, talvez o mais difícil pós-88 no Brasil, sem dúvida. Mas aí acho que ainda não é tão grave quanto esse período de ditadura em certas circunstâncias, né? Sob certas condições. Mas acho que o direito, assim, sem dúvida, ele é limitado, né? O direito ele não vai resolver os problemas da sociedade. Eu acho que até essa fé de que o direito penal ele é importante e tal, o direito penal ele não funciona muito bem, né? Ele é muito seletivo. As pessoas que estudam direito penal podem falar sobre isso melhor do que eu, mas quem é preso no Brasil historicamente sempre foi, né? Pretos, pobres, né? Pessoas que transexuais, pessoas sem acesso a direitos, né? E obviamente que o direito ele sempre teve, obviamente, uma proteção, digamos assim, da propriedade, uma proteção daqueles que têm mais recursos, né? Então isso é claro, é histórico e é difícil você contestar isso, né? Agora, qual é o papel que o direito pode ter? Eu acho que o direito ele pode ser melhor utilizado, ele pode ser melhor gerido, né? A gente pode ter regras melhores, né? E assim, o que a gente está vendo nos últimos anos, na verdade, é que as regras estão piorando, né? É só pegar como exemplo o pacote anticrime, né, do ex-ministro Sérgio Moro, né?
que é uma tragédia do ponto de vista social, não tem nenhuma... Não... Qual foi a criminalidade que diminuiu de lá para cá, né? Diminuiu aonde em relação àquilo? Não ataca os problemas principais, né? O Brasil tem problemas graves sociais e, assim, não é aquela história de que relacionar a pobreza com a violência, né? Mas a desigualdade social, ela inegavelmente tem participação na violência, né? Quando você tem uma sociedade desigual, onde as pessoas não têm oportunidade de emprego, de vida e tal, é óbvio que isso pode favorecer organizações criminosas como o próprio PCC, né? Então, você tem um jovem que não tem oportunidade, não tem possibilidade, ou o PCC oferece emprego, porque o PCC, as pessoas não sabem como é que funciona, né? O PCC é muito organizado, você tem empregos lá dentro, que o cara, por exemplo, quando você vai assaltar, você assalta pelo PCC, você não fica com o dinheiro do assalto. Você dá o dinheiro do assalto do PCC, você recebe um salário mensal, entendeu? Então, se você morre, sua família recebe uma compensação. Sim. Se você vai preso, a sua família também recebe sustentação. Então, quer dizer, é todo um sistema de suporte às pessoas que elas não encontram em outros lugares. Se as pessoas encontrassem em outros lugares, elas não iriam para coisa que, obviamente, é arriscada, né? A média de vida de uma pessoa que vai para um negócio desse é muito baixa, né? Então, Mas, a gente Basílio, precisa atacar os problemas de forma fundamental e o direito brasileiro não faz isso. uma coisa que eu queria colocar agora, assim, a geografia me deu um presente na universidade, já para a gente também não tomar tanto tempo, a geografia me deu um presente, né, que foi analisar a sociedade. Eu adoro fotografia, então eu tenho uma câmera fotográfica quando eu posso. Eu saio de moto, de carro. Eu gosto muito até de pegar ônibus e comprar ainda pouco jornal, que Marcel ainda produz jornal impresso. Eu gosto de comprar e lendo. Mas o que eu vejo é o seguinte: se a gente tivesse hoje, querendo ou não, uma sociedade realmente mais justa e mais preocupada com tudo isso, o poder paralelo ele não seria tão forte. Eu vi isso agora, eu nem tinha comentado isso, mas eu vi isso na minha campanha eleitoral agora para vereador. Eu decidi fazer uma campanha pé no chão, fui de bairro em bairro, conversando de pessoa em pessoa, entregando Inclusive, eu panfleto. parabenizo você pela sua campanha. Foi bonito, acompanhei de longe, mas acompanhei. É assim, obrigado, cara. E assim, de lugares que a gente não pôde entrar. Não pude entrar, porque sabia que aquele local estava fechado com um candidato e tal, e que se eu entrasse eu teria sérios problemas. Eu não estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de área da milícia, não. Eu estou falando de conjuntos na parte alta da cidade, eu estou falando de região próxima ao Pontal da Barra, eu estou falando de regiões da... E eu fiz a denúncia formal ao TRE e fiz a denúncia formal ao Ministério Público. A palavra que eu ouvi muitas vezes foi: professor, você também está querendo utilizar isso como arma política, não vamos politizar isso, não. Mas tudo deve ser politizado. Não deve ser somente de forma politiqueira, mas politizado sim, porque quando chega um professor pé no chão e que diz que a gente tem que gerar, sim, educação para todo mundo, que a gente pode fazer uma campanha bonita, nós tocamos, foi até engraçado. A gente tocou, para não dizer que não falei das flores, no centro de Maceió, do Geraldo Vandré, e o Fábio Poeta, a gente com megafone, e a gente disse que vai continuar tocando. A gente prometeu que ia plantar 350 árvores, porque nós gastamos 3,5 kg de papel durante a campanha. Então, para cada quilo seriam plantadas 100 árvores. O que a prefeitura disse após isso dependeria do secretário municipal da pasta, e ele disse que, por medidas políticas, independente do que fosse, até 31 de dezembro eu não poderia plantar. Então, eu vou esperar a nova gestão para saber se eu vou ter autorização de plantar ou não. E os meus alunos já disseram: professor, no dia que for plantar, a gente quer levar, vai ter pai de aluno, diretor de colégio querendo participar disso. Então, quando a gente vê tudo isso, e o caso desse rapaz, para mim, ele é muito emblemático, porque, assim, como homem negro, como professor, como um cara que pesquisa, como um cara que está observando tudo isso, eu não posso dizer a você que sou tomado pela revolta. O direito hoje, ele me dociliza. Eu até tenho muita tristeza em falar isso, mas a luta política ainda me revolta muito. Porque da mesma forma que aconteceu com um menino desse, é com um aluno de escola pública, da mesma forma que aconteceu com isso, é com a menina negra que consegue uma vaga de secretária nas escolas que eu trabalho, a diretora diz: oh, se você alisar o cabelo, você fica aqui, mas eu não quero ninguém com macacada, entre aspas, na minha escola, não. Ela tem que tirar as tranças, tem que alisar o cabelo e não pode assumir sua negritude, porque se ela disser isso muitas vezes, ela está com, abre aspas, mais uma vez, macacada. Então, assim, eu vejo, né, com muita esperança tudo isso, eu vejo com muita... O que a gente tocou, né? A gente tocou o Wind of Change do Scorpions na praça,
A galera ficou tipo, pô, que é isso? Tive que explicar que era uma música que marcava muito, nossa música de campanha. Mas eu queria que você deixasse aqui não só a postura de alguém que decidiu a luta, e fazer luta hoje em Maceió, fazer luta hoje no Brasil é muito difícil. Minha esposa diz todo dia, não quero que você seja uma Marielle Franco. Eu sempre digo para ela quando eu baixo a viseira do meu capacete, quisera eu que não existisse nenhuma Marielle, né? Mas se for para a gente pensar nisso, que sejam novas Marielles Franco aí, mas sem a morte, só com a luta, né? A milícia, eu volto a dizer isso, não tenho nenhuma vergonha de dizer, a milícia e a extrema-direita matou Marielle Franco. E a milícia extrema-direita que matou Marielle Franco hoje, ela está encontrando espaço e voz nesse segurança que eu não ocupo. Ele é instrumento de uma cólera coletiva, de um pensamento coletivo. Ele deve responder penalmente, mas sociologicamente ele é culpa desse sistema que está sendo colocado. Ele é só um instrumento dessa cólera de classes que existe, né? E quando a gente vê aquela coisa que, viado tem que morrer, a gay tem que morrer, preto não pode ter acesso. Gente, eu tenho 35 anos e eu estou voltando a ouvir isso. Eu não vou mentir. Muitas vezes eu fecho a porta do carro e a lágrima vem no olho. Será que eu vou entrar no meu segundo sonho, que é o direito? Primeiro foi a educação. Tendo que defender só essas bombas, é melhor ficar na vida acadêmica. É melhor ficar escrevendo artigo, é melhor ficar dando palestra, é melhor ficar fotografando, fazendo minhas exposições, é melhor ficar batendo papo com a galera sobre o que é ou não correto hoje, filosoficamente falando. Porque o que eu estou vendo é muito isso, Basílio. Nós voltamos, né, a faces mais escuras, onde para quem está lá morando hoje no Aldebaran, na Ponta Verde, eu que moro bem, moro no Farol, beleza. Mas para o cara que está na periferia de onde eu vim, que é o Conjunto Virgem dos Pobres, que é o Trapiche, que é o Prado, que é o Vergel, quem veio de periferia, parece que a morte é somente mais uma passagem que vai acontecer para todo mundo que é pobre. É isso que eu vejo. Eu queria deixar que você concluísse e também pudesse fazer algumas ponderações. Interessante, Elton, porque quando a gente se candidata, né, você vai perceber mais isso agora, né? Parece que tudo que a gente está fazendo é porque a gente quer aparecer, né? É uma coisa difícil, assim, porque a nossa vida é uma vida política, né? E a gente, tudo que a gente faz, nosso trabalho, as nossas convicções, está tudo meio envolvido uma coisa na outra, né? E aí eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar olhando, o Basílio está defendendo isso aí, ele quer aparecer, ele quer... É difícil você fazer qualquer coisa na sua vida. Eu vi num fórum que você era o candidato, né, da esquerda maconheira de 2022. Eu fiquei muito puto com isso, porque é um comentário que por si só é nulo, cara. Por si só é baixo, bobo. Mas já faz parte. Desde 2018, assim, quando eu resolvi me candidatar, eu sempre digo que assim, tudo agora é porque eu sou político. Esquecem assim, que eu sou professor, que eu sou advogado, que eu sou pai. Tudo se resume agora a querer aparecer pela política. Então, mas a política é isso, é apaixonante, né? A gente cria as nossas convicções e vai fortalecendo elas ao longo do tempo. E eu acho que essas lutas, elas animam a gente também, assim, fazem a gente, por um lado, não são fáceis, né? É muito mais fácil, como você disse, ficar produzindo artigos científicos em casa, refletindo sobre o mundo enfim, que também é uma parte importante da militância política, digamos assim, né? Mas você ir para o direito e trabalhar com esse tipo de coisa não é fácil, né? Não é fácil, mas eu particularmente tive muita satisfação assim em trabalhar com isso, porque a minha formação é em direito financeiro, direito tributário, né? Então não são coisas, eu gosto de estudar esse assunto, mas não são coisas apaixonantes do ponto de vista da defesa, assim, Isso. Que massa, eu vou conseguir aqui meu cliente não pagar CMS, não é uma coisa tão empolgante e, de certa forma, envolvedora, como é um caso como esse, né? Onde você vê o pai sofrendo, a pessoa que foi vítima de alguma coisa, a batalha que ela está lutando ali naquele momento, a família toda em comoção, as tias chorando, todo mundo, de certa forma, envolvido naquilo ali. Eu e minha esposa chorando em casa também, enfim. São coisas que vão mexendo com a gente de alguma forma, né? E que nos fazem querer mudar as coisas e ter o objetivo de querer que as coisas não sejam assim, porque eu digo sempre para o rapaz, a gente está evitando expor ele, inclusive, até para que ele não sofra esse tipo de preconceito, né? Ele está querendo aparecer, ele está querendo ganhar dinheiro em cima do supermercado, as pessoas são maldosas nesse aspecto, né? Então a gente conversou bastante e resolveu que ele não vai dar a cara nesse momento, especialmente porque para preservá-lo, ele já sofreu essa violência. Né? Essa estratégia, Basílio, me desculpe agora a intromissão, ela não é uma, claro.
ela não é uma estratégia, muitas vezes, hoje, ela não é totalmente inovadora para o que os advogados fazem em relação à defesa em si de seus clientes, porque o que a gente vê no Brasil existe um media training que você joga o cara na mídia, você fala para o Brasil, gente, você fala para a Globo, você consegue uma ponta no Fantástico e o advogado cresce, o escritório dele, consequentemente, cresce, e o cliente daqui a pouco vai aparecer em 3 ou 4 programas. Se ele chegar na Fátima Bernardes, agora eu falo como um cara de YouTube, se ele aparece na Fátima Bernardes, parabéns, esse cara vai ter aí, no mínimo, novas oportunidades. Mas quando você faz isso, qual é o efeito positivo que você acha e quais são as porradas que você recebe também? Tipo, não, vamos poupar, porque eticamente eu acho que é melhor poupar o cara agora do que ficar expondo, expondo, expondo. Veja, essa nossa decisão foi muito mais uma decisão de preservá-lo do que qualquer tipo de ganho. Porque, assim, é claro que se ele falasse, né, ele poderia ter uma exposição ainda maior do caso. A gente teve matéria saindo na Folha, no UOL, praticamente em todos os jornais locais, né? E se ele falasse, teria tido ainda mais espaço, porque as pessoas não querem ouvir tanto o advogado, querem ouvir a vítima, né? Mas tanto ele como o pai, assim, que são as pessoas que eu converso mais, a mãe tem problemas cardíacos, nem está se envolvendo nessas questões para não prejudicá-la ainda mais. Então, tudo isso pesa muito, né? Assim, ele é um jovem, ele quer trabalhar, ele sabe que uma exposição como dessa é negativa para você arranjar um emprego depois. Você chega, vai arranjar um emprego, você é aquele cara que foi suspeito do furto, não sei aonde. Pô, isso daí já acaba com a possibilidade de emprego, talvez, no local. Então, por mais que ele seja inocente, que ele seja vítima, a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, né? Você tem que se justificar, como você falou, né? E tem que introduzir uma argumentação sobre isso. Então, assim, a gente entendeu que a melhor solução era realmente ele não se expor, não mostrar o rosto dele. A gente pediu para os sites não divulgarem o nome dele, para que isso não seja rastreável depois, para que ele possa levar a vida dele de forma tranquila, que é isso que ele quer. Ele sofreu uma violência, ele quer reparação dessa violência, mas ele quer continuar com a vida dele como ele estava antes, né? E, assim, a gente tem buscado essa exposição para o fato, né? Para a coisa grave que ocorreu, e não tanto a exposição dele ou minha, né? A gente está correndo por esse caminho, não tanto porque seja mais vantajoso, mas porque é o melhor para ele, né? A gente decidiu que seria o melhor para ele. Foi muito mais a decisão dele, inclusive, do que de qualquer outra pessoa. Ele e o pai disseram, não, a gente não quer falar. Eu apoiei, a gente conversou sobre isso, e eu disse, não, vocês estão certos. Eu acho que isso vai preservá-lo, né? E também vai... e até eles falaram assim, vai ter esse protesto, né? A gente não organizou, não fez parte da organização desse protesto que vai haver agora. Ele disse, inclusive, que não vai trabalhar no dia e até prefere não se envolver, porque, enfim, ele está muito traumatizado ainda, ele está com medo do que pode ter de repercussão negativa ainda sobre ele, né? Então, assim, a gente agradece o apoio de todo mundo, né? Ele agradece, eu agradeço também as pessoas que estão se mobilizando, que estão indo lutar, né, contra o racismo, que estão indo denunciar essa prática danosa que aconteceu. Mas essa é a postura que a gente tem levado e acho que tem acertado, digamos assim, porque ele já está melhorando, digamos assim, já está conseguindo se recuperar parcialmente, pelo menos, do trauma que ele sofreu, né? Basile, mais uma vez, cara, muito obrigado. Eu espero que domingo a gente possa ter um outro motivo para poder te ligar, poder te comemorar, que é a vitória do Boulos em São Paulo. Eu particularmente prefiro não comentar o processo eleitoral aqui, porque para mim está sendo o momento mais complicado da minha vida política, mas acho que vem novidades aí a partir de 2021, não sei como é que vai acontecer, mas você que está acompanhando aí, que está acompanhando de São Paulo, domingo vote 50, domingo vá tranquilamente. Alô, galera que me acompanha nos fóruns de São Paulo. E onde tiver ainda, pode ter certeza, onde tiver gente do pessoal, é o partido em que eu apoio para o segundo turno. E vamos discutir Maceió, gente, vamos discutir propostas, vamos deixar agora essa política provinciana e de jagunços, onde é o castigo físico, só porque alguém nasceu com um pouco mais de melanina na pele, não pode vencer um país tão bonito. Eu sou filho de servidor público e de professora e eu não consigo ver hoje a minha profissão servir só para dar explicação. É para isso que a gente serve hoje, é para explicar, tio, por que tem isso? Tio, por que tem aquilo? Então, eu não quero ter que explicar para os filhos do Basile, nem para os alunos, nem para ninguém mais, por que alguém é tão idiota e prefere simplesmente bater em alguém que não está previsto em nenhum dos nossos ordenamentos jurídicos, que alguém tem um pouco mais de melanina na pele, parece suspeito. É isso. Basile, obrigado mesmo mais uma vez, cara. Estou muito feliz de ter você aqui.
Gente, quem quiser acompanha o Basílio nas redes sociais, eu vou colocar no link aqui da descrição do vídeo as redes sociais dele. Acompanhe também as redes sociais do pessoal aqui em Maceió e vamos discutir Maceió. Beijo para todo mundo e fica à vontade, meu querido. É isso aí, um abraço, meu amigo. Que bom que a gente pôde bater esse papo agora. E vamos bater mais papos aí no futuro, né? Estamos juntos, eu estou à sua disposição. Um grande abraço para você e para todo mundo que assistiu.